nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Caríssimos, trago a público sobre a minha trajetória na instituição religiosa da qual participei durante 59 anos da minha vida. Creio ser justo que eu explique sobre a razão da minha saída, dado o tempo que eu passei na denominação e os laços que formei. Visto o lugar que a religião ocupa na vida de cada um, acredito que meu depoimento poderá ajudar a muitos que vivem ou sofreram situações semelhantes. Por outro lado, haverá aqueles que dirão: deveria sair quieta, deveria ter ficado calada, por eu estar causando um desconforto em quem está bem, em seu momento, com a religião. Tentei me pôr na posição destes dois grupos, os que acatam o meu depoimento como uma colaboração para suas próprias indagações por semelhança, e os que estão estáveis, confortáveis na sua fé CCB, indiferentes ou incomodados com meus relatos. Analisei os dois ângulos, tive que escolher um deles. Além do que, são vários os julgamentos que podem recair sobre aquele que sai quieto, pois estará assim resguardando a imagem da instituição religiosa e carregando nas costas o fardo de ser taxado por louco, desobediente, desviado, ingrato e mais outros adjetivos depreciativos e não ter se explicado. Nesse caso, o prejuízo é de quem não se explica. Entra aqui o meu direito de expressar meus reais motivos sobre minhas decisões. Ninguém melhor que eu para esclarecer que não estou saindo por nenhum motivo desses, nenhum suposto pecado ou fraqueza. É simplesmente pelo que eu observei e concluí há cerca de 2 anos para cá. Outros sim. Nesse meu silêncio de sair quieta, eu deixaria de compartilhar minhas reflexões com quem esteja como um dia eu assim estive, quando aprendi com experiências e análises de outros que me mostraram, com suas histórias, que existe vida com abundância e um caminho para Cristo fora da caixa institucional. E que a caixa institucional religiosa não é o único caminho, não é a graça. Graça é o favor imerecido pela obra da cruz, em Cristo consumada. Eu vivia num estado hipnótico de achar que a graça era a denominação em que eu estava, e que ali seria o único caminho, por mais que eu repetisse inúmeras vezes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e o único capaz de nos levar a Deus. Por assim ser, eu optei por relatar. Inicialmente, eu direi que carrego comigo, desse tempo na instituição, bons amigos que eu cultivei, as melhores pessoas que eu conheci, estimados irmãos de ministério, as pessoas simples, humildes, honestas, cheias de boa intenção, todas elas tentando fazer seu melhor para agradar a Deus. Com estes eu me identifico e os estimo muito além de uma placa institucional, pois ainda que eu troque de denominação evangélica, eu não troquei de amor. Eu tenho certeza de que no céu não haverá um anjo plantonista separando-nos por setores e placas institucionais, mas antes eu creio na fé em Cristo, que levará ao céu os seus fiéis. Logo, não rompi com meus irmãos na fé. No entanto, por conhecer como a sistemática separatista funciona nessa instituição, deixo a cada um a liberdade de escolha de manter seu vínculo de amizade comigo
estando eu de coração aberto e também entendo o estado emocional de quem prefira ignorar e seguir sem mim para não sofrer repressões religiosas. Por tantas razões, quero antecipadamente pedir desculpas por minha sinceridade nos relatos, que serão com base nos meus aprendizados e pontos de vista, nada contra meus irmãos, pois até muitos que presidem fazem como eu fiz, por terem aprendido como eu aprendi. Não critico pessoas, eu sei que a maioria está ali dando o melhor de si para servir a Deus. Minha crítica é ao sistema. Tentarei ser construtiva, não sei se o tempo todo conseguirei, pois eu mesma tive que desconstruir castelos de coisas e ideias que acumulei para reconhecer, reaprender. O problema maior é que falo de um sistema centenário que não sabemos quando ou em que irá se modificar. Quanto às divergências teológicas, sociais, humanitárias, ao compararmos com as escrituras do Evangelho de Cristo e seus ensinos. Logo, em alguns momentos eu terei que escolher se falo das minhas convicções ou se agrado maiorias. Passemos a minha linha do tempo, tempo precioso e único, já que temos só uma vida terrena para resolvermos nossa eternidade com Cristo e não sabemos quanto nos resta ainda para viver e aprender. Tudo tem um início. Para mim foi com a idade de 1 ano de vida, ano de 1963, no colo da minha mãe, a qual me conduziu a esse templo religioso, onde permaneci por 59 anos, crendo que esse era o único lugar onde eu deveria estar para alcançar a salvação. Tudo tem um porquê. Chegaremos lá. Vamos falar da família, do patriarca, da situação precária do lar em que eu nasci. Posso dizer que, por fruto da angústia e do medo, minha mãe entrou pelas portas do templo. Ela queria vencer os fantasmas que a atormentavam, da violência doméstica, da bebedeira do meu pai, com seu caráter violento, a pobreza extrema que vivíamos, principalmente em função da negligência de meu pai, que já na minha tenra infância, nos anos 60, recordo, na época, voltava embriagado para casa, de domingo a domingo, e assim a alimentação era escassa, a violência era abundante. Paz e segurança ali não havia. Era uma vida transtornada. Foi nesse ambiente tóxico que vivi, o qual me era compartilhado com mais uma irmã adolescente e 2 irmãos jovens. Eu era a caçula da família, éramos em 5 irmãos, o mais velho casado. Nunca vou me esquecer de uma cena muito forte. Minha mãe, nova convertida, achou que a oração seria a solução imediata. Ajoelhou-se à beira da cama, a orar em voz alta. Eu em pé ao lado, em meus 5 anos de idade aproximadamente, quando meu pai, bêbado e violento, arrancou-lhe o véu da cabeça, picou-o em pedaços miúdos, rasgando com as mãos e os dentes. Depois foi pegar a machadinha para matá-la. Essa machadinha sempre estava debaixo da cama do lado esquerdo, religiosamente ali seria o seu lugar. Mas, como estava escrito no céu que ali não haveria sangue naquele dia, o demônio não conseguiu matar minha mãe. Providencialmente, naquele dia, meu irmão mais novo usou a machadinha em reparos do quintal, esquecendo-se de retorná-la ao seu lugar costumeiro, e desse modo a operação da morte foi frustrada
E deu tempo de eu gritar a meus irmãos no porão que subissem, pois o pai queria matar nossa mãe. Indagado por meus irmãos, ele negou completamente sem graça que tivera essa intenção. Muitas outras lembranças, mas ilustrei com apenas essa. A minha infância, cheia de medos e enfermidades que contraí, pois assustada e mal alimentada, cheia de angústia. A partir dos 4 anos, caí em uma crise de bronquite fortíssima, doença que sofro até hoje, infelizmente. Do ponto de vista religioso, minha mãe era proibida por meu pai de se batizar na CCB, o qual a ameaçava de morte, caso o desobedecesse. Mas ela dizia sempre que tinha medo de ser atropelada por um carro e morrer sem salvação. Entende-se que ela aprendeu ali que para ter a salvação em Cristo não bastava crer, mas teria que ser batizada na instituição religiosa, ainda que isso lhe custasse a vida e a minha orfandade. Seguiu essa intuição e crença que se tornou em medo e obsessão, e quando o medo foi mais forte, virou coragem. Ela se batizou após 4 anos dessa luta travada em seu ser, e apesar das ameaças de morte do meu pai. Pela compreensão da minha mãe, advindo das instruções de pregações dos púlpitos, eu desde criança seguiria todos os passos junto com ela, do cumprimento das exigências de usos e costumes, classificada como doutrina. Ou seja, fui criança sem poder pular, correr, sempre de saias até o joelho, muito compridas para minha pouca idade, shorts e calças, nunca nem pensar. Os cabelos amarrados desciam pelas costas, longos e abaixo da cintura despontados, sem corte. Na adolescência, eu tinha extrema dificuldade nas aulas de educação física, pois eu era a única menina que precisava trocar de roupas para as aulas, ia de saias compridas, a fim de não me expor em público com shorts e saias curtas, que era o uniforme de educação física da época, visto que eu seguia todas as regras da doutrina. Eu me sentia constrangida pela minha aparência o tempo todo, por destoar das outras pessoas da minha idade, era tímida e triste por isso. Junto a isso, para dificultar mais, quando fiquei adolescente, já fui percebendo uma realidade muito cruel na CCB. Não bastasse sofrer com o bullying lá fora e o isolamento social causados pela doutrina exclusivista, ainda suportava dentro do templo, em vez do acolhimento, o olhar inquisitivo de um número considerável de certas pessoas, as quais se aplicavam em vigiar a vida do seu próximo, principalmente dos jovens, quanto à obediência das regras religiosas. Desse modo, além de lutar pelo bom testemunho, comprando uma briga contra o mundo pela fé e crença, fardo pesado para uma criança ou uma jovem, ainda defrontava com uma avalanche de olhares, de muitos juízes, sem toga e sem tribuna lá dentro. Hoje eu defino isso como um espírito bem farisaico, produzido pelo próprio fundamentalismo e fanatismo que, ora de modo explícito, ora de modo subliminar, manifesta-se aos seguidores, no formato de ensinamentos e tópicos de doutrina, que estes reproduzem de forma negativa e incisiva de uns para com os outros. Sei exatamente porque estive entre eles. Os mesmos que rogam pragas, tacam pedras e desejam mal de quem pensa diferente, de quem fala ou faz algo diferente do que eles idolatram. E pasmem, vi entre estes os que rejeitavam a própria família se esta não andasse de acordo com as regras templárias. Tudo isso bem enraizado
implantado do sistema explodia na concorrência de se alcançar santidades, na maratona da salvação por obras e assiduidade ao templo, no discurso que deleta os fracos, os tentados pela vaidade, ou os que cometem algum erro que contraria as orientações de doutrina. O resultado disso é muita guerra e ruptura com uma parte do povo desunido, competitivo espiritualmente, jovens desalentados. Sempre me incomodei muito com isso. Vivia apavorada, com muito medo de errar, de pecar dentro dos padrões de interpretações da CCB. Pois eu pensava, imagine o desprezo que me custaria um motivo real, um escorregão mais grave, o dito pecado de morte, tema passivo de análise. De acordo com a Bíblia, fica a sugestão. Em erros mais graves, eu sofreria então o cancelamento definitivo e mais humilhante da terra, a excomungação da fé. Tivemos, inclusive, no tempo da minha mocidade, o fato de um auxiliar de jovens